Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje será um study vlog. E eu estou estudando para a minha prova. Vai começar minha semana de prova. Hoje é um final de semana que antecede a minha semana de prova. E eu deixei tudo para a última hora, porque eu estava focando no concurso do STJ e não dei muita atenção para os estudos da faculdade. Eu apenas ficava prestando atenção na aula, fazia as minhas anotações, mas eu não estudava aquilo que eu aprendi em sala. O que eu sempre aconselho aqui a vocês: aula dada, matéria estudada, depois em casa. Então eu não fiz isso, me ferrei. É muita coisa para estudar. Vou ter prova de processo penal, uma matéria super pesada, e direito internacional privado, que não é uma matéria tão pesada assim, mas tem muitos detalhes, né? E depois, na outra semana, sem ser nessa, eu vou ter prova de psicologia jurídica, que vai cair transtornos mentais. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu estou me organizando para estudar nessa semana de prova. E eu espero que possa ajudar vocês também. Então, vamos lá. Eu tô estudando por essa doutrina aqui, que é do Norberto Avena, ou complicado. E eu escolhi esse livro aqui, não foi indicação do professor. Ele falou que podia pegar qualquer livro, desde que você goste do livro, mas ele falou que tem alguns doutrinadores que são mais focados em concursos, em outros em advocacia. Eu não sei no que esse daqui foca, eu acho que é em concurso, pelo que eu pude ver no Instagram dele, ele dá dicas mais para concurso mesmo. E eu estou gostando bastante. Muitas pessoas falaram para mim pegar do Nestor Távora. Aí eu peguei o Nestor Távora, eu abri e comecei a ler, mas eu não gostei. E esse daqui eu gostei bastante, porque ele é bem detalhista, e eu já disse no Instagram que eu gosto bastante desses livros com muitos detalhes, que a pessoa enrola pra falar. Não que o Norberto, ele enrole, mas ele tem uma linguagem mais jurídica, mais pesada, e ele conta. Eu tenho a impressão de que ele é mais detalhista, e eu gosto de doutrinador assim. Inclusive, tem umas sinopses de processo penal muito famosas, que é a sinopses da Juspodium. Bastante gente que estuda para magistratura, carreira jurídica, eu uso essas sinopses. E eu peguei essas sinopses, meu namorado tem, e eu comecei a ler e eu não gostei de nada, não tava entendendo bulufa de nada. Então eu gostei mais da doutrina aqui. Vai cair na minha prova, são todas essas páginas aqui, vai cair procedimentos comuns e especiais, do artigo 394, se eu não me engano, do CPP em diante. E também vai cair um pouco de recursos, apenas a introdução da parte de recursos. Então, é muita matéria, muita mesmo. Porque aqui não envolve apenas o CPP, mas também envolve a Lei 9099, né, que é o GCRIM, envolve violência doméstica, engloba tudo. Tá aqui, CP. Então, é muita coisa para estudar. E eu deixei para a última hora. Ai, meu Deus. Eu tenho aqui as minhas anotações feitas em sala, que é bastante coisa também. Mas eu confesso para vocês que, assim, nas primeiras aulas dessa matéria, eu tava entendendo tudo. Mas depois, lá pela quarta aula, eu já não tava entendendo mais nada do que estava acontecendo naquele ambiente de escola. E aí eu comecei a boiar geral, eu só copiava mesmo o que o professor ditava e pronto, não estudava em casa porque eu tava precisando pro STJ, ó, tá até de ponta cabeça aqui, as minhas anotações em sala, tudo feio. Aí eu falei, não, eu vou pegar o livro de doutrina e eu vou ler e vou entender, porque o processo penal, o direito penal, ele tem toda uma ordenzinha. Então começa com a notícia crimes, aí vem o inquérito policial, tem toda uma ordem que inclusive depois eu quero pegar, eu tenho umas folhas A3 e eu quero uma folha A3 que ela é grandona assim, e eu quero montar tintim por tintim só para eu ter uma visão geral do processo penal. E esse daqui é o meu resumo que eu comecei a fazer do livro. Tô fazendo desse jeito aqui. Caneta azul, aqui estão os meus materiais. Caneta azul, marca-texto e lapiseira. Essas páginas aqui, essas daqui, ó,
Eu já li, já. Eu tava lendo na semana do concurso do STJ, mas faltam tudo isso daqui pra eu ler. Então eu tenho tenho hoje, domingo, hoje é sábado, domingo, segunda, terça, para poder finalizar 55 páginas de doutrina. Então eu dividi essas páginas por esse dia e fiz dessa forma. Hoje é sábado, leio 10 páginas, domingo leio 20, segunda leio 20, terça leio 5. Então é legal você pegar a sua doutrina e você dividir ela em dias e em páginas. É assim que eu faço também para ler a lei seca, ler o Código Civil inteiro, quando eu tenho uma prova, um concurso, ler a CLT inteira. Foi assim que eu fiz pro concurso do TST. Peguei toda a CLT e dividi 2 páginas por dia e vou lendo e fazendo o resumo. E depois, por último, eu vou fazer a leitura da lei. Não tem como você ficar sem ler o Código Penal e fazer uma prova sem ler o Código Penal, sem ler o Código de Processo Penal. Ler apenas aqueles artigos em que o professor citou, ou que o livro citou, ou aqueles artigos que são sobre todo o conteúdo. Por exemplo, vai cair na minha prova procedimentos processuais, então vai cair do artigo procedimentos comuns, né? Procedimento comum. Então vai cair do 394 até lá onde Judas perdeu a bota. Então eu preciso ler todos esses artigos. Mas eu faço a leitura e depois eu resolvo as questões. Aí, conforme eu vou fazendo as questões, eu vou vendo quais são aqueles artigos que foram cobrados em prova. Aí eu foco mais naqueles artigos. E é legal de você marcar também, porque depois fica mais fácil. Na hora que você for fazer sua prova na faculdade, o artigo, você já sabe quais são os artigos que são mais cobrados em prova. Então, isso facilita muito na hora de fazer a prova. Na minha faculdade, você pode usar o VADMECum em prova, mas apenas nas questões dissertativas. Então, a gente entra na sala, resolve as questões objetivas, aquelas questões A, B, C, D e E, ou verdadeiro e falso. E depois que a gente resolveu essas questões, o professor libera o uso do VADMECum para para as provas dissertativas. E as minhas provas dissertativas costumam ser questões da segunda fase da ordem. Então, eu entro no concursos e olho as provas e as respostas da segunda fase da OAB e eu já faço as marcações e costumo cobrar as mesmas questões em prova. Então, agora eu vou estudar, porque à tarde eu não vou ter tempo para estudar, porque à tarde eu já vou fazer o cursinho para a segunda fase da ordem. Eu não fiz a OAB agora, dia 8 de abril. Eu fiz o concurso do STJ. Mas a minha faculdade disponibilizou cursinhos gratuitos. Os professores vão dar esse cursinho lá na minha faculdade para a segunda fase da ordem. E eu vou fazer a ordem dia 29 de julho. Eu pensei, vou aproveitar, já vou fazer, já para eu ter uma noção. E eu acho que o conhecimento nunca é demais. E um plus, né, é que eu vou poder ganhar horas complementares também se eu participar desse cursinho. Então, juntei o útil ao agradável e vou lá participar todos os sábados à tarde, cursinho da segunda fase da ordem. Eu vou fazer a segunda fase trabalhista. A minha ideia era fazer tributário, mas o que acontece? Eu pensei no futuro profissional. Eu vou me formar, vou pegar a ordem e o meu advogado, o meu namorado, ele já é advogado e ele pega muitas causas trabalhistas e às vezes ele não tem ninguém para ajudar. Quer dizer, eu ajudo, né? Eu ajudo, né? Mas eu tenho um conhecimento não muito grande, um conhecimento de advogado, sabe? Eu não sei como explicar isso. Mas aí eu decidi pegar segunda fase trabalhista pensando na minha fase, no meu futuro profissional, porque eu tenho certeza que vão chegar a mim muito mais, nossa, complicado hoje, muito mais casos trabalhistas do que tributário, porque quem tem problema com a área tributária, eles vão para advogados que são top de linha, que são advogados profissionais, e não para uma advogada que mal começou e não sabe nada direito de tributário, como que funciona na prática mesmo. Então, o tributário, querendo ou não, é legal, mas é um campo, na minha opinião, muito assim, difícil de você conseguir cliente. E trabalhista é muito mais fácil.
aqui estudando Tribunal de Júri e eu vou mostrar pra vocês como é que eu estou estudando a lei seca. Eu sempre estudo dessa forma, a lei seca. Quer dizer, nem todas as leis, apenas naquelas que tem muitos detalhes e que eu vejo mais necessidade. Eu faço esquemas sobre o artigo. Então, eu pego aqui o artigo e eu destrincho ele, transformo ele em esqueminhas. Então, aqui tá falando sobre a primeira fase, né, do Tribunal de Júri. Tá falando sobre quem vai presidir. Não, o presidente, ele intima o Ministério Público, o querelante e o defensor no prazo de 5 dias para trazer o rol de testemunhas, que são no máximo 5. Aí depois aqui fala que a lei local judiciária, ela pode não, assim, querer que o juiz presidente faça o preparo. Aí tem que enviar os autos ao juiz competente até 5 dias antes do sorteio dos jurados lá. Então eu pego, conforme eu vou lendo aqui, eu vou esquematizando aqui no papel, para mim fica muito mais fácil ver o artigo, interpretar o artigo. Eu terminei aqui de esquematizar os artigos sobre Tribunal de Júri. Então, deu 3 folhas sulfites. E agora eu tô aqui fazendo as questões no Q-Concursos com o Vademecum junto. Eu respondo a questão sem consultar o Vademecum, sem consultar a lei. Aí depois que eu venho nos comentários para ver em qual artigo da lei que está a resposta da questão. Aí eu venho aqui e marco com asterisco o artigo que já foi cobrado em prova. Isso é bom porque vai me ajudar depois na revisão para a prova. Então, em vez de eu ficar lendo todo o CPP, eu vou e leio apenas os artigos que foram cobrados. Então, gente, eu tava aqui estudando pra prova que eu vou ter de Direito Internacional Privado. Eu sei que o vlog ficou um pouquinho bagunçado, eu mostrei pra vocês mais ou menos a semana de prova, então mostrei eu estudando pra prova de processo penal. E eu estudei aqui Direito Internacional Privado, vou ter a prova amanhã. Estou um pouquinho nervosa pra essa prova, porque o professor, ele mete bastante medo. Sabe aquele professor que gosta de fazer uma pressão nos alunos? Mas eu ouvi dizer que a prova dele não é tudo isso. Eu espero que isso seja verdade. E agora eu vou dar tchau pra vocês, finalizar esse vlog, porque tem que editar ainda. E é isso, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vlog, um pouquinho aqui da minha experiência. E até sexta-feira que vem. Tenha um bom final de semana. Não esqueça de curtir esse vídeo se você gostou. Compartilhe aí pros seus colegas de faculdade, pros seus amigos. Se inscreva aqui no canal também, para estar sempre me acompanhando. E comenta aí o que você achou ou alguma dica que você tem aí para acrescentar aqui no vídeo. E até mais. E não esqueça de me seguir lá no Instagram. Me segue, eu vou deixar aqui o perfil aqui do Instagram, @advocarei. Beijo pra você e tchau!